Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Matemática na Prática com Shalom. Eu sou o Shalom. Hoje a gente vai fazer uma única questão que foi uma das mais difíceis do Enem de 2019 de matemática, que é a questão da catraca, que ela envolve proporção. Ela consistia em muito mais difícil de você entender do que realmente fazer as contas da questão, mas mais uma vez valorizando a percepção do aluno e a capacidade de você transformar texto num problema matemático e conseguir resolver uma situação. Então, sem mais demoras, vamos para as questões, ou para a questão, né? Agora. Vamos para a questão 149. Vou dar aquele tempinho para você tentar resolver. Vai aparecer aí na tela. Então, primeiro vamos começar pelo comando, né? O que é que ele pergunta no final do enunciado, antes das alternativas. Ele fala o seguinte: o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é... Então ele quer que a gente calcule um diâmetro em centímetros de uma catraca. Esse conceito de catraca que ele apresenta aqui nessa questão não era familiar para mim, talvez também não seja para você, então vamos acompanhar. O início do enunciado diz o seguinte: um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. Então, qual é a ideia que ele passa aqui de uma bicicleta? A gente teria aqui, essa seria a coroa, e aí você tem a corrente, e aqui você tem uma roda maior. Aqui você vai ter os pedais, e aqui você tem a roda traseira em volta aqui, assim, o pneu. Essa daqui é a roda dentada que ele chama de catraca. E aí como é que se dá o funcionamento? Quando você dá um giro aqui, ó, com as suas pernas rodando o pedal, como essa corrente aqui, ela tá, digamos, aderida aqui, colada nessa roda que é a coroa, você vai fazer um deslocamento, digamos, deixa eu marcar com outra cor aqui para ficar mais fácil, digamos de X, que vai ser o quanto quando você girar, essa corrente aqui vai andar. Como essa corrente é uma corrente só, ela também vai andar a mesma coisa em cima dessa catraca aqui que ele chamou. Essa mesma distância X, que eu vou marcar aqui, ó, X. Beleza? E aí ele continua dizendo: as diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Então ele está medindo o diâmetro, é o que ele mostra na figura. E aí ele continua falando o seguinte: o ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, que é essa que eu desenhei aqui, a cada volta completa dos pedais. Então, ó, voltando àquele raciocínio, quando você dá uma volta completa aqui nos pedais, você vai fazer que a corrente ande uma distância X. Ela vai andar tanto em volta da sua rodinha aqui dos pedais, que é a coroa, quanto aqui atrás na catraca. Esse X aqui, ó, é o mesmo que vai se mover. Agora ele quer que você faça uma outra catraca aqui, que eu já estou colocando com um tamanho menor, porque eu já fiz a questão, eu sei que vai ser menor, né? De modo que essa corrente ela vai passar a rodar em cima dessa catraca menor, de tamanho diferente, sendo que você vai perceber, ó, que esse X na catraca grande, ele representa um pequeno giro aqui, ó, o ângulo que a gente forma da roda. Ou seja, você tem um giro da roda menor, desse tamanho aqui, digamos assim. Agora, se você pegar o mesmo X nessa catraca menorzinha, ó, digamos que seja tudo isso aqui, ó, o X. O giro que você vai dar na roda inteira é muito maior. Ou seja, você vai conseguir cobrir uma distância maior. Ou seja, o que é que isso quer dizer? É que nós temos, numa proporção aqui, grandezas inversamente proporcionais. Isto é, quando você tem o diâmetro, quando você diminui o diâmetro, você aumenta, vou colocar aqui, distância e diâmetro. Você aumenta a distância percorrida. Que isso é exatamente o que ele quer. Ele quer que a distância percorrida seja 50% maior. E isso aqui a gente vai conseguir resolver com uma regra de proporção. Como as grandezas são
inversamente proporcionais, a proporção que a gente vai escrever é a seguinte. Você tem que o diâmetro 1 dividido pelo diâmetro 2 é igual a distância 2, porque elas são inversamente proporcionais, ó, quando uma diminui, o outro aumenta, então elas são inversamente proporcionais sobre a distância 1. E aí o que é que ele quer que aconteça? Ele quer que a segunda distância tenha um aumento de 50% em relação à primeira. O que é um aumento de 50%? Digamos que você tinha x mais 50% de x. Isso é igual a 1,5x. Por quê? Porque 50% é metade de x, né? Então aqui vai ser a mesma coisa. Ele quer que o D2 seja 1,5 D1. E aqui você tem o D1 também. Então a gente vai poder cortar o D1 e a gente vai ter que a distância 2, ó, a gente vai inverter agora essa fração e essa fração. E aí a gente vai ter o diâmetro 2, perdão, que é o que a gente quer calcular, dividido pelo diâmetro 1. Aqui estava 1,5 dividido por 1. Então aqui a gente vai ter 1 sobre 1,5, porque a gente inverteu. Então, passando o D1 para lá, a gente sabe que o D1, o diâmetro inicial, era 7 centímetros. A gente vai ter que D2 é igual a 7 dividido por 1,5 centímetros. Que isso vai dar aproximadamente 4,7. Que nos dá a letra C, que é a nossa resposta certa. Beleza, pessoal? E aí, galera, gostaram desse conteúdo? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve também no canal e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que um vídeo novo sair. Deixa aí nos comentários se teve alguma passagem que você não entendeu, se tem alguma prova diferente que você quer que eu faça de algum outro vestibular que não seja o Enem, pode deixar aí embaixo também. E sem mais, fiquem com Deus, estudem matemática, aprendam matemática e fiquem juntos aqui no canal, beleza? Até a próxima!